de apoio judicial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tudo bem? Vamos aqui então ainda trabalhando essa disciplina de atos de ofício para a nossa aula de número 17. Nessa aula de número 17 a gente vai trabalhar aqui exclusivamente com o tema distribuição de feitos, isto é, distribuição de processos, tá? Se os senhores e as senhoras estiverem acompanhando o nosso conteúdo programático, o nosso edital, deve ter percebido que essa matéria distribuição de feitos encontra lá diversos subitens. A gente vai trabalhar aqui, tá? Eu optei por trabalhar de forma geral, de forma genérica, tudo que podemos constatar sobre distribuição de processos no novo Código de Processo Civil. Então vamos lá falar sobre distribuição de processos. A ideia inicial de distribuição é muito simples, né? Pensa lá o pai de duas crianças, o pai do Joãozinho e o pai da Maria, que são irmãos aí no caso, né? Ele vai então dividir, vai distribuir, ele tem lá 6 balas, ele vai dividir igualitariamente, né? Para Joãozinho e para a Maria, 3 balas para cada. Então distribuir processos é essa ideia de dividir processo, dividir feitos quando eu tenho mais de um juiz. Então a gente vai ter a ideia de distribuição de processos somente quando eu tiver, evidentemente, naquela comarca, mais de um juiz. Se eu não tiver mais de um juiz, eu não preciso distribuir. Eu já sei qual que vai ser o juiz competente para julgar o meu caso. Então aí a gente vai falar de registro e não de distribuição, tá? Então vamos aqui para a primeira ideia sobre distribuição. Distribuição é o ato processual em que se procede a divisão, vamos voltar aqui, é o ato processual em que se procede a divisão, tá, dos processos entre os juízes que tenham competência concorrente para apreciá-los, tá? Primeira observação. É providência indispensável nas comarcas onde existam mais de um juiz, novo CPC, artigo 284, tá? Então, evidentemente, eu só vou falar de distribuição de processo se eu tiver uma comarca com mais de um juiz. Só que esses juízes têm que ter igual competência. Eu não estou falando aqui de um juiz da vara civil única daquela comarca pequena, e aí naquela comarca pequena, por exemplo, eu tenho juiz do trabalho. Não estou falando disso. Estou falando de distribuição, né? Quando eu tenho competência concorrente, ou seja, estamos trabalhando a matéria civil, né? Tenho 2 ou mais juízes que julgam causas de natureza civil, não criminal, não trabalhista, enfim, competência concorrente. Essa é a ideia de distribuição. Para José Frederico Marques, grande processualista, a competência de juízo não pode ser substituída por convenção das partes. As partes não podem convir aqui sobre competência de juízo. Não há eleição de juízo, só há eleição de foro, pelo que não será permitida a escolha da vara ou juízo do foro competente, inclusive no foro de eleição, para ali ser ajuizada a ação e correr o processo. Então, nesse novo Código de Processo Civil, a gente tem muito forte aquela ideia de convenções processuais, de autonomia das partes. Veja, isso não significa que eu possa violar o princípio do juiz natural. Eu não posso determinar, por exemplo, num contrato. Pensa lá, João e Maria firmaram um respectivo contrato. E lá no final desse contrato tem a chamada cláusula de foro de eleição. As partes acordam que qualquer conflito advindo deste contrato será ajuizada perante arbitragem, por exemplo, ou será ajuizada perante a comarca de Curitiba ou a comarca de Belo Horizonte. Isso pode. Agora, eu posso eleger o foro competente. Eu não posso eleger a vara nem o juiz. Pensa nessa mesma cláusula contratual em que as partes falam que eventual conflito surgido daquele contrato será ajuizado perante necessariamente a primeira vara civil, a segunda vara civil de Curitiba. Isso já não pode. Da mesma forma, será julgado pelo juiz José, pelo desembargador, se for competência originária de tribunal, desembargador Maurício.
Não pode, tá? Foro de eleição não é a mesma coisa que foro de juízo. As partes podem convencionar falando o seguinte, que será então ajuizada perante a comarca de Curitiba, a localização, tá? O foro competente, ou será submetido, por exemplo, por meio alternativo de resolução de conflitos, como, por exemplo, a arbitragem, tá? E aí, assim, não feriria aquele princípio do juiz natural. O que seria o princípio do juiz natural? Que é vedado, é proibido a criação, por exemplo, de tribunal de exceção. Eu tenho um juiz que é competente para julgar o meu processo de acordo com as regras processuais, as regras de organização judiciária de cada estado. Vamos aqui agora partir para a análise do que diz o Código de Processo Civil. O artigo 284 vai dizer justamente quando que se dá a distribuição. Todos os processos estão sujeitos a registro, diz o 284, devendo ser distribuídos onde houver mais de um juiz. Então vocês percebam que na análise do 284, todos os processos serão registrados, mas nem todos os processos serão distribuídos. Porque se eu tiver uma comarca pequena e que só tenha um juiz para julgar processos de natureza civil, não vou distribuir. Eu já sei quem que é o órgão julgador competente, quem que é o magistrado competente para julgar o meu processo. Então essa é a primeira observação, que significa o seguinte: registro não se confunde com distribuição. Artigo 285 vai dizer aqui algum aspecto prático, tá, sobre a distribuição. A distribuição ela pode ser eletrônica, isso está aqui uma inovação no novo CPC, em que pese de acontecer na prática, evidentemente em processo eletrônico, tá? Será alternada e aleatória, obedecendo-se rigorosa igualdade. Então pensa lá naquela comarca em que eu tenho dois juízes para julgar processos, para julgar ações da natureza civil. O juiz João e a juíza Maria, né? Estou trabalhando com esses nomes aí, essa aula aí de número 17. Então, juiz João e juíza Maria. Bom, chegou lá um processo, vai para o João. Chegou outro, vai para Maria. Chegou outro, João, Maria. Isso que significa distribuição alternada, tá? E igualitária, no sentido de que nenhum juiz pode ter, né, a partir do momento em que eu faço essa distribuição, muitos mais processos que o outro, porque eu vou observar a igualdade na distribuição. Isso não significa que não tenha um juiz da primeira vara civil que tenha mais processo para julgar do que o da segunda. Evidentemente que isso acontece na prática, porque, né, temos criações de varas no decorrer do tempo e que também tem o tempo de cada juiz para decidir, para extinguir cada processo. Parágrafo único, a lista de distribuição deverá ser publicada no Diário de Justiça. Então aqui também temos uma inovação, isso não estava previsto no CPC de 73, eu tenho que ter uma lista de distribuição publicada no Diário de Justiça, lembrando daquela ideia de ordem cronológica de processos do novo Código Processual. Bom, uma ideia que temos aqui ainda sobre distribuição, muito importante, se relaciona com o momento em que a competência é fixada, é determinada. Veja só, distribuição e fixação de competência. No primeiro momento a gente vai ler aqui o que diz o artigo 43 e aí eu vou tentar explicar para os senhores aqui de uma maneira mais fácil. Veja só, artigo 43, determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo, exceto quando suprimirem um órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. O que a gente precisa saber aqui nesse primeiro momento? A gente só precisa saber o que está em amarelo e negritado, tá? Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial. Então, quando que se considera fixada a competência? Quando que eu posso dizer o seguinte: aquele será o juiz que vai julgar o meu processo? A partir ou do registro, se eu tiver apenas um juiz, ou da distribuição, se eu tiver mais de um juiz. Então a distribuição também é muito importante, porque é no momento da distribuição em que eu vou fixar a competência, e nesse momento de fixação de competência se considera aí também o momento da propositura da ação. No CPC de 73 era em um momento anterior, tá? Era no momento do registro, não era no momento do registro, era no momento anterior ao registro
que era o do protocolo. Então, se eu tinha lá, por exemplo, um único juiz, aí não era do registro que seria fixada a competência, que eu saberia efetivamente quem queria julgar meu processo, mas sim em um momento anterior, que seria o protocolo da petição inicial. Por quê? Porque primeiro há o protocolo, depois o registro, ou, se eu tiver mais um juiz, a distribuição. Então aqui o Código de Processo Civil de 2015, ele alterou essa ideia também de determinação da competência. Se eu tiver mais de um juiz, eu vou distribuir. Se eu tiver um único juiz para julgar processo de natureza civil, por exemplo, né, a gente vai ter aí o registro como o responsável pela determinação, pela fixação da competência. Talvez o tópico mais importante desta aula aqui sobre distribuição seriam aqueles processos em que eu vou distribuir por dependência. Veja só o que é essa distribuição por dependência. O artigo 286 caput diz o seguinte: serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza. O que significa distribuir por dependência? Bom, pensa o seguinte. Eu ajuizei uma ação e essa ação foi distribuída para o juiz João. Bom, depois eu tive uma outra ação, não eu necessariamente, pode ter sido outra parte, mas que se relaciona intimamente com aquela minha primeira ação, e aí eu vou fazer essa distribuição por dependência. Ou seja, aquele juiz João vai ser dependente para julgar essas causas aí que tenham relação com a minha primeira. Aí a gente vai ter ideia de conexão, continência, ideia de processos em que eu preciso reuni-los para que tenha uma decisão conjunta, tá? Para não haja prejuízo para nenhuma das partes. Enfim, vamos analisar aqui quais são as causas em que eu vou realizar a distribuição por dependência. Mas distribuição por dependência é isso, tá? O juiz originário vai ficar dependente para julgar as outras ações que se relacionem com aquela primeira. Então, a primeira hipótese de distribuição por dependência é quando eu tenho, então, aqui as causas de qualquer natureza, quando se relacionarem por conexão ou por continência com outra já ajuizada. Então, é necessário que a gente saiba o que é conexão e o que é continência, tá? Conexão e continência são critérios de reunião de processos. Vamos começar aqui pela ideia de conexão. Diz o 5.5 do Código de Processo Civil que reputam-se conexas, conexão, portanto, quando eu tenho duas ou mais ações, quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. O CPC de 73 falava o objeto ou a causa de pedir, mas o mais correto tecnicamente é pedido ou causa de pedir. É muito comum em provas, tá, confundirem a ideia de conexão e continência. Não vamos confundir aqui, tá? Conexão, pedido ou causa de pedir. Veja, não é e causa de pedir. Pedido ou causa de pedir. Se eu tenho entre duas ou mais ações identidade entre pedido, um processo que eu tenho o mesmo pedido ou a mesma causa de pedir, eu posso reuni-los por conexão e aí também vai ser distribuído por dependência para aquele juiz que recebeu o primeiro processo, tá? Então essa distribuição por dependência não vai ser uma distribuição por sorteio. Eu já sei quem que vai ser o julgador porque é um caso em que já tinha uma ação conexa anterior. Por isso ele vai ser dependente para julgar aquela ação, aquelas duas ações no caso. Os processos de ações conexas serão reunidos para a decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. Tá? Aqui é uma súmula do STJ, a gente já vai ver qual súmula é essa, mas é evidente essa ideia, né? Eu não vou reunir processos se um deles já tiver sido sentenciado, porque a reunião de processos, a gente fala de reunião de processos na prática, serve para quê? Para justamente evitar decisões díspares, decisões que sejam contrárias entre um e o outro processo. Então a gente tem essa necessidade, tá, de que ambos estejam então em tramitação, que eu não tenha aqui o trânsito em julgado ainda. Aplica-se o disposto no caput, né, a regra de conexão. Tanto a execução de título extrajudicial e a ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico. Então, eu posso ter dois tipos de processos sendo relacionados por conexão, um processo de conhecimento e um processo de execução, e ainda execuções fundadas no mesmo título executivo. Parágrafo 3º, aqui uma hipótese nova, também serão reunidas para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de
prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididas separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Então aqui é uma regra nova sobre reunião de processos. O juiz, se ele não visualizar conexão necessariamente, identidade entre pedido ou causa de pedir, ele pode sim reunir dois ou mais processos para julgá-los em conjunto, desde que observada essa regra do parágrafo 3º, ou seja, para evitar decisões contrárias entre esses processos. Por outro lado, continência, que também é outro critério de reunião de processos, se dá quando, entre duas ou mais ações, quando houver identidade, não quanto a pedido ou causa de pedir, mas sim quanto às partes e a causa de pedir. Partes e causa de pedir. Mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o da outra. Tá? Essa é a ideia, portanto, de continência. Continuando aqui sobre distribuição. Bom, vou distribuir por dependência quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, tá? Cuidado, sem resolução de mérito, não com. Foi reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda. Então veja só, a extinção do processo sem resolução do mérito, o juiz não aprecia o pedido formulado pelo autor, ele não chega no mérito. Falta lá, por exemplo, lembrar da procuração. A procuração tem que ser juntada, se não for juntado, o advogado tem um prazo de 15 dias para juntá-la, podendo esse prazo ser prorrogado por despacho por mais 15 dias. Se depois desse prazo o advogado mesmo assim não junta a procuração, o juiz o que ele vai fazer? Ele já deu a possibilidade de sanar aquele vício. O juiz então ele vai indeferir a petição inicial, por exemplo, né, se for no caso inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito. Que significa o seguinte: pode novamente entrar com a ação. Daí ele entra novamente com a ação. O que vai acontecer? Essa ação vai ser distribuída por dependência para aquele juiz que julgou o processo extinguindo sem resolução do mérito. Ainda, pessoal, ainda que tenha mudado os autores, ainda que tenha mudado parcialmente os autores, tá? Ou parcialmente os réus. Pensa lá, por exemplo, que eu entrei com ação em face de duas empresas. E daí o processo foi extinto sem resolução do mérito. Nesse mesmo exemplo que eu trabalhei com vocês, falta da procuração. Bom, depois eu vou entrar novamente com a ação, mas eu não quero que aquela ação vai ser distribuída para aquele mesmo juiz. Porque eu, sei lá, eu acho que aquele juiz não vai me dar ganho de causa. E o que eu faço? Eu simplesmente tiro um desses réus. Em vez de entrar contra as duas empresas, eu entro só com uma. Vai ser distribuído por dependência da mesma forma, diz o inciso 2º, tá? Então, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda. Então, da mesma forma que vale para o réu, se eu mudo os réus que estavam lá na ação, ou entro, tinha entrado com a ação sozinho naquela primeira ação, e daí entro com mais uma pessoa, litisconsórcio ativo, mais de um autor, da mesma forma vai ser distribuído por dependência. Então aqui o legislador evitou essa malandragem aí do advogado, no caso concreto. Inciso 3º, haverá aqui a distribuição por dependência quando houver ajuizamento de ações nos termos do artigo 55, parágrafo 3º, ao juízo prevento, que é aquela nova hipótese de que serão também reunidos processos em que eu tenha alguma possibilidade de decisões díspares, decisões contrárias, em que pese eu não ter a conexão. Então também será causa de distribuição por dependência. Parágrafo único, havendo intervenção de terceiros, que não cai na nossa prova as modalidades da intervenção de terceiros, reconvenção, que seria o contra-ataque do réu, ou outra hipótese de ampliação objetiva do processo, ou seja, aumentar o objeto. Eu tinha pedido indenização por danos morais, e aí eu entro com indenização por danos morais e materiais. Independentemente disso, o juiz de ofício mandará proceder a respectiva anotação pelo distribuidor. E aí a súmula 235 do STJ vai dizer justamente que a conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado. Então já havia essa súmula antes da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, e aí o que fez o legislador foi incluir em sua redação, incluir aí no artigo
no artigo 286 do novo CPC, essa hipótese de que eu não vou distribuir aí por dependência, enfim, se já tivesse sido julgada por sentença uma dessas ações. Bom, erro ou falta de distribuição. Veja só, o juiz, tanto de ofício como a requerimento do interessado, corrigirá o erro ou compensará a falta da distribuição. Então, se o processo foi distribuído de forma incorreta, tá? Se o processo foi distribuído a mais para um juiz, o que vai acontecer? Será que eu vou tirar aquele processo do juiz e falar, não, desculpa aí, foi um erro na distribuição? Evidente que não, senão a parte vai se sentir prejudicada, vai achar que vai acontecer alguma malandragem ali. Então o que vai acontecer? Vai haver a compensação daquela distribuição. Vai, por exemplo, chegou 2 ações, vai distribuir aí, vai compensar distribuindo para aquele outro juiz que ficou aí sem os processos que houve aí a falta da distribuição. Fiscalização da distribuição. A distribuição poderá ser fiscalizada pela parte por seu procurador, pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública. É muito interessante essa ideia de fiscalização da distribuição. É evidente que as partes, os cidadãos, têm essa possibilidade de fiscalizar a distribuição, senão, seria muito fácil. Seria muito fácil. Se um juiz, que é, por exemplo, amigo da parte, amigo, mas daí as partes não conhecem, não vão alegar impedimento nem suspeição aí no caso concreto. E não há uma efetiva fiscalização da distribuição. Se não houvesse esse poder democrático de se fiscalizar a distribuição, viraria aí uma verdadeira bagunça, Viraria uma verdadeira bagunça. Poderia ser, então, pegados os processos pelos juízes de acordo aí com a sua mera conveniência. Cancelamento da distribuição. Veja só, será cancelada a distribuição do feito do processo, tá? Se a parte intimada na pessoa de seu advogado não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso, ou seja, de ingresso da ação, em 15 dias. Essa ideia foi bastante modificada, então aqui muita atenção em relação ao artigo 290, porque o que dizia o CPC de 73? Dizia o seguinte: haverá o cancelamento da distribuição se a parte não pagar as custas do ingressamento em 30 dias. Acho que era essa a redação, esse que era o prazo. Agora não. Agora temos aqui muito forte a ideia do princípio da decisão do mérito. O juiz não vai extinguir o processo se posso sanar aquele vício, se eu tenho um vício sanável. Então agora eu preciso intimar, tá? Antes não, do CPC de 73, não precisava. Agora eu preciso intimar na pessoa de quem? Do advogado, para que pague as custas de ingresso da ação, as custas da propositura da ação. E aí esse prazo de 15 dias, que diz o artigo 290, ele vai começar da onde? Vai começar da intimação e não do protocolo da petição inicial. É isso, então, o que a gente tem que entender aqui. A parte vai lá, protocola a petição inicial, mas esquece de pagar as custas. Aí, sob a égide do CPC de 73, falava o seguinte: se não pagar as custas no prazo de 30 dias, vai ser extinto o processo, vai haver aqui o cancelamento da distribuição. Agora que não, tá? Como que se dá aqui? Agora tem que intimar necessariamente, não a parte, mas sim o advogado da parte, para que recolha os pagamentos das custas e despesas no prazo de 15 dias. 15 dias esses contados da intimação do advogado e não do mero protocolo da inicial. E para finalizar essa aula de distribuição, a gente encontra, fora desse título específico de distribuição e do registro no nosso CPC, vamos buscar lá na ordem dos processos no tribunal, tá? No livro específico sobre ordem dos processos no tribunal, a gente também tem essa ideia de distribuição. Veja o que diz no artigo 929. Os autos serão registrados no protocolo do tribunal no dia de sua entrada, cabendo à secretaria, que seria o cartório, a mesma coisa, ordená-los com a imediata distribuição. A critério do tribunal, os serviços de protocolo poderão ser descentralizados mediante delegação a ofícios de justiça de primeiro grau. Então, da mesma forma, tá, que eu tenho a distribuição em primeiro grau, juiz, eu vou ter a distribuição no Tribunal de Justiça para os desembargadores. Então, eu vou fazer lá, por exemplo, até mesmo o recurso de apelação, entra com recurso de apelação, eu vou fazer a distribuição para ver quem que vai ser o relator daquele meu recurso. Tá? Então, tem a distribuição em todos os graus de jurisdição.
Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do respectivo tribunal, tá? Observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e também a publicidade. Então, a distribuição serve justamente para isso, né? Para evitar aí efetivamente que ocorram fraudes, para que o desembargador pegue o processo para ele, que ele queira julgar. Isso não pode, vai ser por sorteio aí no caso concreto. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Então, eu também tenho essa ideia de reunião, tá? De processos, reunião de recursos em grau de tribunal. E para finalizarmos, distribuídos. Os autos serão imediatamente conclusos ao relator, quem que será o relator daquele recurso, tá? Que em 30 dias depois de elaborar o voto, restituí-los-á com o relatório à secretaria. Aqui também temos outra ideia de distribuição. Depois da distribuição, os autos vão diretamente para o gabinete daquele juiz que será o competente para fazer o relatório, para fazer lá o seu voto, ok? Temos lá relator, revisor e vogal no caso dessas decisões colegiadas em grau de Tribunal de Justiça. Então é isso aí, essa ideia que temos sobre distribuição de acordo com o novo CPC. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.